Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, devido a algumas intercorrências, né, na transmissão hoje da aula, né, eu vou gravar a aula novamente, né, agora com mais detalhe, né, para dirimir alguma dúvida, né, e questões de áudio, né, enfim, questões técnicas que, enfim, são alheias à nossa vontade aí, né? Então, gente, o que eu comentei com vocês inicialmente, né? Esse curso, essa natureza, a natureza dessa disciplina, né, de ambientação para EAD, né, conhecendo o Moodle, né, ela tem um caráter teórico prático, né? Quer dizer, além dessa parte de instrumentalização, né, de vocês conhecerem os recursos do Moodle, né, saber utilizar o Moodle, né, e tal, esse ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né, é importante discutir um pouco sobre educação à distância, né, ou educação aí mediada por tecnologias, né, enfim. Então, é a isso que eu me propus nessa aula de hoje, né. Tá, então, inicialmente, colocar algumas provocações iniciais aqui, né, primeiro, algumas diferenças entre a docência presencial e a docência online, né? Por docência online, entendam educação à distância, né? Então, algumas provocações iniciais, né? Eu falei para vocês que a gente tem binômios, né? Assim, por exemplo, educação à distância, educação na proximidade, né? Porque sempre que a gente fala de um conceito, né? Quer dizer, uh, a gente pensa que ele tem um antônimo, né? Ele tem um antônimo. E isso é carregado de significados, né? Então, por exemplo, se eu falo educação à distância, o antônimo que isso me remete, né? Nos remete, é que existe então uma educação na proximidade, né? E que proximidade é essa? A proximidade, né, na docência presencial, né? Quer dizer, a proximidade física, a proximidade de mediação, que proximidade é essa, né, e tal. Fiquei como provocação, né? Então, educação presencial e educação ausente, né? Quer dizer, se eu for pensar nessa lógica, né, que eu falei do binômio, né, e pensando no antônimo, né, o antônimo, então, de educação presencial seria uma educação ausente, né? Então, não é isso que a gente concebe, né, e tal. Ah, porque na EAD você tem, por exemplo, né, muito mais personagens, tutores, professor conteudista, professor formador, né, é, muito mais personagens envolvidos, né, em uma sala de aula, né, presencial, né, e isso pode favorecer, sem dúvida, a aprendizagem, né, e tal, né. ah, Educação online e educação desconectada, né? Quer dizer, quando a gente pensa novamente nessa lógica do antônimo, né? Então, uma educação que não é online, ela é o quê? Uma educação desconectada, né? Então, é interessante a gente, quando utilizar esses termos, né? Pensar nos seus antônimos, né? E nos significados e valores que eles carregam, tá? Deixo essas provocações iniciais aí. Ainda sobre essas diferenças, né, gente, há autores que defendem, né, a EAD enquanto modalidade, né, de educação, certo? Outros não, né, vou mostrar para vocês mais adiante, né, mas os que defendem que é modalidade, né, no sentido dela ter características próprias ali, né, enfim, né, mas é uma questão controversa, né, não é consensual dentro da área, né, dos pesquisadores na área de educação, né, porque eles entendem, bom, que quando a gente coloca a EAD, quando se coloca a EAD enquanto modalidade, você colocaria como algo acessório, né? Talvez até me arrisco a dizer pejorativo, né? Enfim. Então é nesse sentido que alguns defendem que não é modalidade, outros defendem que sim, né? Tá. É, e aí, outros autores, citando aqui nesse ano, né, Araújo e Peixoto, né, é, ela defende justamente que a EAD não é uma modalidade, né, mas que, como ela segue os mesmos pressupostos, né, da educação em geral, né, quais sejam, né, planejamento, preparação do material didático, organização do ambiente do curso, estruturação dos processos de avaliação, etc. Quer dizer, tudo isso, né, na verdade, é educação, né? Então, assim, seguindo esses mesmos pressupostos, né?
não faria sentido colocar EAD enquanto modalidade, né? Seria educação, tudo é educação, né? Então, como eu falei para vocês, resumindo, é isso, né? Isso não é consensual entre os pesquisadores da área de educação, né? E é algo a ser discutido, né? Enfim, estou colocando aqui diferentes visões, né? Para levar vocês a reflexões, tá bom? É, essa autora aqui, Toski, né, 2010, né? Traz aqui para a gente um triângulo pedagógico desse autor aí, de 96. Esse triângulo pedagógico, né, outros chamam de triângulo didático pedagógico, né, aparece também Chevalar, né, enfim, nunca se sabe muito bem a origem desse triângulo, né, mas é um modelo triangular para a sala de aula, né. Então, quer dizer, a gente tem aqui em um vértice do triângulo, né, o professor, né, no outro vértice os saberes e o aprendiz, né. E aqui é interessante a gente pensar é, na transposição didática, né, do Chevalar. Esse material aqui eu não enviei para vocês, eu vou colocar lá na pasta dos materiais, tá? Das referências que eu coloquei já algumas, né? Hoje, tá? Agora há pouco, né? Chevalar, Yves Chevalar, né? Fala da transposição didática, né? Resumidamente, não vou aprofundar nisso, né? Ele fala que a transposição didática consiste, né? No que ele chama de saber sábio, né? Transformar o saber sábio em um saber escolar, em um saber escolarizado, né? Então, quer dizer, em outras palavras, né? A gente tem um conhecimento científico, né? Por exemplo, a física quântica, a teoria da relatividade, né? E eu tenho que fazer a transposição didática de modo a transformar isso, né? Um saber escolarizado, né? Para que eu possa, então, né, formar, né, o meu aprendiz, né? Seguindo aqui a lógica desse triângulo, né, e tal. É, então, aqui, evidentemente, a autora aqui nessa obra não está discutindo exatamente o Chevalar, né? Eu estou só já fazendo um link aqui, tá certo? Bom, eu falo mediação pedagógica, né, gente? Esse conceito de mediação é um conceito muito denso, né? Assim, alguns trabalhos, né, assim, até usam é, mediação pedagógica e a mediação ela tem um significado para Piaget e um significado para Vygotsky, né? Tem que tomar um pouco cuidado com isso, mas enfim, outra questão que eu posso passar alguns referenciais para vocês, a gente pode discutir isso também ao longo do curso, né? Sei lá, em algum momento, né? Ao longo desse pequeno curso, pequeno período de tempo que a gente tem para essa disciplina, né? Mas a mediação pedagógica, a gente pode pensar o seguinte: vamos pensar primeiro, né, numa sala de aula presencial, né? Então, a mediação pedagógica, quer dizer, o professor ele seria um facilitador, né, entre aquele conhecimento escolarizado, né, e o aluno, né, e os discentes, tá certo? Essa seria a mediação pedagógica, né, que é um conceito bem amplo, né? E aí fica essa questão, né, quer dizer, existe uma mediação tecnológica, né? Bom, depende do que se concebe por tecnologia, né? Então, pensando na EAD, né, a gente poderia pensar numa mediação que fosse, então, tecnológica, né? Aí, algumas questões que a gente tem que discutir é o seguinte, né? Que está nos referenciais que eu enviei para vocês também, né? Quando a gente pensa na tecnologia como o centro, né? Uma visão tecnocêntrica, né? A tecnologia é o centro. Aí a própria tecnologia, né, quer dizer, ela por si só daria conta, né, dos processos educacionais, dos processos formativos, né, enfim, a tecnologia estaria no centro, né? E, bom, quando se parte de uma teoria, por exemplo, da teoria histórico-cultural, né, do Vygotsky, aliás, teoria histórico-cultural, né, do Marx, né, e tal, do materialismo histórico dialético, né, que é algo que, se quiser, a gente pode aprofundar depois também, né, a concepção de tecnologia, né, se apropriando dessas teorias, né, para falar da relação entre tecnologia e educação, a concepção de tecnologia seria outra, né? É outra, né? Quer dizer, entende-se, né, que a tecnologia, né, é um recurso, né? É uma ferramenta, né? Enfim,
e que ela não está no centro, na verdade, né? Quer dizer, dependendo do uso pedagógico, né, que se faz da tecnologia, né, é, dependendo desse uso pedagógico, você pode, por exemplo, cair no ensino mais tradicional, né, assim, numa tendência pedagógica mais tradicional ou em tendências pedagógicas mais progressistas, né? Então, quer dizer, a tecnologia, ela é um meio ou ela é um fim, né? Quer dizer, dependendo do uso que eu faço dela, né? Se eu coloco ela no centro, né? A tecnologia em si seria o fim, né? E aí ela seria a panaceia, né? Que é, digamos, a solução para todos os males da área de educação, né? Quando se fala, por exemplo, das TDICs, né? As tecnologias digitais de informação e comunicação, né? E tal. É, então, quer dizer, a perspectiva que se concebe dentro da teoria histórico-cultural e do materialismo histórico-dialético, né? É mais da teoria da tecnologia, né? Enquanto meio, né? Quer dizer, ela é um meio e o professor vai fazer a mediação pedagógica através dela, né? No caso da educação à distância, através dela. Na educação presencial, né, essa mediação pedagógica, o professor poderia utilizar um outro recurso, né? Então, o que eu quero deixar claro aqui é isso, assim, é, dependendo do uso pedagógico que se faz da tecnologia, né, você vai cair numa tendência, é, uma corrente pedagógica, né, mais tradicional, mais progressista, né, enfim. E a questão central é essa, né, assim, a tecnologia não está no centro, né? O professor continua sendo ali o mediador e a forma como ele usa essa tecnologia, né, é que vai dar um significado pedagógico, né, para aquilo que ele está ensinando, né? Essa é uma questão que é bastante interessante, né? E talvez possamos aprofundar nisso, né? Aí, a Lava 2002, né, ainda pensando nesse triângulo aqui, né, triângulo didático-pedagógico, né, ele traz esse triângulo, né, com essa bissetriz aqui, com essa reta, né, quer dizer, no qual as mídias, né, então, elas seriam então um catalisador desse processo, né, quer dizer, entre o professor, os saberes, esse conhecimento científico e o aprendiz, né? As mídias poderiam catalisar isso, né? Quer dizer, e a gente pode pensar isso, né, assim, ah, tanto na educação à distância quanto presencial, né? Quer dizer, quando eu utilizo recursos midiáticos do ensino presencial, eu posso ou não, né? Novamente digo, né? Dependendo do uso que eu faça, né, da tecnologia, né? É, catalisar ou não, né, o processo de ensino e aprendizagem, o processo formativo dos discentes e das discentes, né? Vou tentar explicar isso um pouco melhor. Bom, sintetizando um pouco aqui então, né, quer dizer, educação à distância, com azinho minúsculo aqui, né? EAD não pode ser sinônimo de ausência ou distância física, né? Tá. TOSC 2013 assevera que as relações presença e ausência, distância e proximidade tomam novas dimensões na EAD, né? Enfim, um pouco do que a gente discutiu, né? Ela ainda coloca aqui que EAD não é sinônimo de educação online. Ela está se referindo nesse ponto, né? Porque a EAD ela surge desde antes, na verdade, do Instituto Universal Brasileiro, por carta, né? Quer dizer, na verdade, existe educação à distância mesmo antes da internet, né? Mesmo antes do ensino online, né? Então, que ela ressalta isso, né? Do ponto de vista histórico, né? E tal, EAD não é sinônimo de ensino online, né? De educação online, tá? Ainda sobre EAD, né? Já Belloni, aqui 2002, né? Uh, já defende o que eu falei para vocês, o EAD enquanto modalidade, né? Enfim, né? Fala que é um tipo distinto de oferta, né? Que exige inovações, né? Ao mesmo tempo pedagógicas, didáticas e organizacionais, né? Enfim, que tem elementos constitutivos diferentes do presencial, né? Aí, nesse sentido, ele defende a EAD enquanto modalidade, né? Mas, enfim, aí é uma discussão bastante polêmica, né? No sentido de que é uma oferta que exige inovações, né? Quer dizer, essas inovações muitas vezes ocorrem também, devem ocorrer, né?
no ensino presencial, né? Quer dizer, a gente tá sempre se inovando, né? Quer dizer, é, de maneiras diferentes, né? Mas essa inovação é constante, né? E tal. Mas estou só colocando essas questões, provocações, né? Para vocês refletirem sobre isso, né? EAD enquanto modalidade ou não, né? E tal. Modalidade de educação ou não. Aí tem argumentos aí dos dois lados, né? Bom, vou falar rapidamente, né? O AVA, que é o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem, né? Antigamente falava assim em AVA, né? Só Ambiente Virtual de Aprendizagem, mas hoje se concebe que é um ambiente de ensino e aprendizagem, né? Então, é isso, né? É o meio, é a sala de aula virtual, né? É a sala de aula virtual e no caso do IFG a gente utiliza o Moodle, né? Modular Object Oriented Distance Learning, né? Quer dizer, utiliza o Moodle aí, que é que é esse ambiente que tem todos os recursos, né, da web, né, na qual a gente pode estabelecer comunicações ali, né, quer dizer, é o que eu digo para vocês, que ali a gente tem muito mais personagens envolvidos, né, que é diferente do ensino remoto emergencial agora, é outra coisa, né. Na EAD, nos cursos EAD, a gente tem, como eu falei para vocês já, professor formador, professor conteudista, tutor, toda a equipe técnica. Então você tem muito mais atores envolvidos ali que pode até assistir, né, dar mais assistência aos alunos, né, do ponto de vista didático-pedagógico, do que numa sala de aula presencial com 30 alunos, né? Eu, pela minha experiência em cursos EAD, eu percebo assim que numa sala de aula presencial, por exemplo, 30 alunos, né? Tem aluno que não participa, né? E num curso EAD, muitas vezes nos fóruns ali, né? Porque ali ele não vai ter a timidez ali que ele tem na sala de aula presencial, ele até participa muito mais, né? Enfim. E, e com toda a interação desses atores que eu falei, do tutor, né? Professor conteudista, tutor de polo e tal, né? Enfim, tudo isso acho que favorece o processo formativo do aluno, né? Então, é uma questão que eu coloco aqui para vocês refletirem também. Bom, Araújo e Peixoto, 2016, né, aprofunda um pouco essa questão do que elas chamam de docência online, né? Então, é um pouco do que eu falei, já adiantei um pouco aí sobre a tecnologia, né? A questão central é o que eu coloquei aqui em negrito, né? Atribui-se às tecnologias, às TDICs, né, o papel de instrumentos catalisadores, né, das transformações pedagógicas, né? Então, quer dizer, elas colocam as tecnologias, né, enquanto catalisador dos processos formativos, né, das transformações pedagógicas, né. E aí elas ressaltam uma coisa importante aqui. Podemos identificar nas pesquisas sobre o tema uma confusão entre objeto empírico, né, que são as TDICs, e objeto teórico, né, quer dizer, um paradigma educacional compatível com o nosso tempo, né. Aí cria-se então uma dificuldade para se libertar do viés tecnocêntrico, né? A tecnologia no centro, e uma racionalidade instrumental que opõe as velhas às novas tecnologias, né? Então quer dizer o seguinte, é, uma inferência que a gente pode fazer disso é que o uso pedagógico da tecnologia, né, é que é o mais importante, né? Ela por si só, né, ela não é a panaceia, né, a solução para todos os males na área de educação, né? Mas o uso pedagógico que eu faço disso, né, que vai trazer êxito ou não no processo formativo, né? Então, é um pouco isso. A tecnologia, ela é um meio ou ela é um fim? A discussão que está por trás disso é um pouco isso, né? A tecnologia enquanto meio, né? Ou enquanto fim, tá? Eu falo disso mais à frente aqui, né? Exatamente. Tecnologias, meio ou fim. Se a gente concebe a tecnologia enquanto fim, é aquela visão tecnocrática que eu coloco ali, tecnocêntrica, né, e tal, a tecnologia enquanto centro, né? Ela tem um fim em si mesma, né? Em si mesmo. E quando eu coloco ela enquanto meio, né? Aí eu concebo ela dentro dessa visão, né? É, que vem da teoria histórico-cultural, do materialismo histórico dialético e tal, né? Quer dizer,
o uso pedagógico, né? Podemos inferir a partir disso, né? Que o uso pedagógico, né? Repetindo aqui, ó, que eu faço das tecnologias, né? Das TDICs, é que vai trazer êxito ou não, né? O meu processo educacional formativo ali, né? Então, quer dizer, é, a tecnologia nesse sentido seria um meio, né? Então, é isso que as autoras colocam aqui, né? Pensar nos processos pedagógicos que utilizam as tecnologias nos possibilita desdobramentos a partir de alguns exemplos do uso das mídias nos processos de ensino e aprendizagem, não como centro e nem neutro, certo? Ele não é o centro e ele também não é neutro, né? Porque ele é um recurso pedagógico, né? E tal. Mas carregado de valores, né? Ele carrega valores porque a tecnologia em si, não só a tecnologia educacional, ela é um produto, né, da sua época. Então, ela carrega os valores da época em que ela é produzida e tal, né? Carregada de valores no sentido de formar o pensamento crítico para além da dominação do sujeito. Ou seja, viabiliza que o acesso aos artefatos tecnológicos seja realizado de modo a pensar como um todo em seu movimento de formação e trabalho. Então, esse trabalho aqui da Araújo, 2020, avança um pouco mais nessa questão da tecnologia enquanto centro, ou enquanto meio, ou enquanto fim, né? E ela coloca isso de uma maneira um pouco mais ampla, né? Eu coloquei esse referencial lá para vocês, tá bom? Bom, EAD na contemporaneidade, né? Não que eu não tenha falado até agora, não tenha sido na contemporâneo, não é isso, mas eu vou agregar aqui alguns referenciais, né? Que são usados na educação presencial e que valem também para EAD, né? Muitos teóricos têm aplicado, pesquisado, né? E aplicado isso, né? Na EAD, tá? Então, aqui, ó, uma das estratégias que a AD tem utilizado é o chamado Mobile Learning, né? É um termo aí que foi traduzido para o português como aprendizagem por dispositivos móveis, né? Tem alguns autores que traduzem como aprendizagem móvel, né? Esse mobile learning, gente, ele de fato traz uma relação diferente com o ensino e com a aprendizagem. Quer dizer, quando você usa ali, né? Aí vamos pensar na EAD mesmo, né? Mas vale também para o ensino presencial, para a educação presencial. Um aplicativo, por exemplo, ali, né, no smartphone, no tablet, né, ele está ali de fácil acesso, ele está no bolso, né, isso cria uma relação diferente com o ensino e com a aprendizagem, né, porque em se tratando de tecnologia, né, vamos pensar aí o que na época se falava aí em novas tecnologias, né, que hoje em dia já são velhas, né, pensando no ensino presencial, aí levava-se o aluno ao laboratório de informática, né? Então, quer dizer, eu usava as tecnologias, né, num espaço, né, e num tempo definido, né? O espaço, o laboratório de informática, naquele tempo definido, né? Quando você tem aí os dispositivos móveis, né, você cria uma relação diferente, né, com o ensino e com a aprendizagem, né, e isso levado para EAD, né, acho que pode trazer um benefício muito grande para a área, né, é uma pesquisa que vale a pena fazer, né, o aprofundamento teórico é extremamente válido, né. Uma característica central do Mobile Learning, gente, tá? É o anytime, anywhere, né? Quer dizer, a qualquer momento, em qualquer lugar, né? Que é justamente o que eu falei, né? Você não tem um laboratório de informática lá, você não tem aquele tempo determinado, né? O aluno tem acesso, né? É, ali a um aplicativo, ao conteúdo, à disciplina, à plataforma, né? Muitas delas já com aplicativos, né? Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Anytime, anywhere, né? E de fato é muito pelo uso dos smartphones mesmo e tablets, né? Porque se o aluno tá fazendo uma atividade física ali, né, por exemplo, e não vai levar o computador, né? Então, muitas vezes ali pelo aplicativo, né, pelo smartphone, né, ele está ouvindo podcast, né? Então, de fato, cria uma relação diferente com a aprendizagem,
né? Ele está ouvindo ali enquanto ele faz a sua caminhada matinal, corrida, né? Ouvindo ali uma aula gravada, né? Então, né? Essa é a característica central do mobile learning, né? Anytime, anywhere, qualquer tempo, qualquer lugar, tá? Coloquei um referencial sobre isso para vocês também lá no Moodle, né? Na sala de vocês lá. O Lei de 2014 ainda define, então, né, a aprendizagem móvel, a aprendizagem que eles chamam de aprendizagem móvel, né, como isso, ó, qualquer tipo de aprendizagem que ocorre quando o estudante não está em um lugar estático e estipulado, ou no momento em que a aprendizagem acontece, quando o estudante tira vantagem da oportunidade de aprendizagem oferecidas por tecnologias móveis, tá? Só complementando aqui uma visão desse autor, né? E ainda sobre o mobile learning, gente, né? Aquele que eu tinha já um pouco adiantado, né? Os tablets, né? Eles estão preenchendo uma lacuna entre os smartphones e os computadores portáteis, né? Enfim, eles estão ali como um meio termo, né? É, porque o smartphone, né, é o mais portátil, né? O tablet nem tão portátil ali, né? Enfim, criando uma nova categoria de dispositivos móveis, né? Rapidamente aceitos pelos estudantes, né? Então, o tablet ele pode ser usado no mobile learning, né? E ele está aí entre os computadores, né, portáteis, né, e o smartphone, né? Tá. Bom, né? Agora falando um pouco sobre a sala, né? Sobre o Moodle, né? É, eu coloquei aqui só alguns prints, né? Para já facilitar, é, de alguns aspectos aqui de algumas ferramentas do Moodle, né? A gente vai aprofundar mais nas ferramentas, né? Eu vi que vocês muitos já fizeram curso à distância, né? E esse curso tem essa natureza mais autoformativa, né? E tal. Ah, então, muitos talvez já tenham, né? Essa familiaridade com a plataforma, com o Moodle, né? Mas a gente vai aprofundar mais, né? No segundo encontro presencial, no Moodle, tá? Que eu vou falar de algumas coisas mais importantes por hora, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, bom, aqui estava o link da aula síncrona, né, está aqui, né? Esses fóruns, gente, ó, tem alguns que são de assinatura obrigatória, outros não, né? Quer dizer, esse mesmo aqui, ó, notícias, avisos e dicas, né? Fiquem sempre atentos a eles, né? Porque é aí, inclusive, nesse fórum eu coloquei algumas observações sobre a aula de hoje, tá certo? Algumas questões lá para vocês é, terem acesso, né? Ele é de assinatura obrigatória. Esse outro aqui, ó, dúvidas, sugestões e impressões, a assinatura já não é obrigatória. Eu falo isso que alguns alunos têm falado assim, como o curso tem quase 300 alunos, né, tem chegado quase, né, um monte de e-mails aqui para mim, né, então aqueles que não são de assinatura obrigatória, né, vocês podem escolher assinar ou não, né. Então, por exemplo, esse tópico aqui, ó, dúvidas, sugestões e impressões, né? A assinatura dele não é obrigatória, né? É um fórum que está organizado do tipo, cada um pode acrescentar um tópico, né, e tal, né? Tá vários tópicos aqui, né? Eu andei visitando aí a maioria, né? E aí aparece essa opção aí, ó, nesse tópico, tá? De assinar ou não. Quando você assina, chega a mensagem ao seu e-mail, né? Se você não assinar, né, evidentemente não chega, tá? Só tem essa opção, tá? Então tem fóruns que são obrigatórios e outros que a assinatura não é obrigatória, né? Uma outra questão, já finalizando aqui, né? Onde encontrar as notas das disciplinas, né? Então, já adiantando, né? Antes do nosso próximo encontro presencial, né? Quer dizer, quem já quiser ir vendo aí, né, já que esse curso é autoformativo e tal, quando você vem aqui, né, nessas três barrinhas aqui, ó, né, você clica nessas três barrinhas, aparece isso aqui, ó, vai aparecer notas, tá? Você clicando em notas, aparece aí, ó, as atividades, né? No caso aqui tem 5 atividades ao longo do curso, né? Lembrando que as atividades, elas são sequenciais, né? Ou seja, à medida que você termina uma, né, aparece para você a atividade subsequente. Sem você fazer a primeira, a segunda, né, não vai aparecer, tá certo? Então aqui vocês vão ter acesso às notas de vocês, né? Pontuação total está aqui, né? Pontuação de cada atividade, assim como está no plano de ensino, né?
Aqui eu coloquei algumas referências, né? É, muitas delas eu já mandei para vocês, outras eu vou mandar ainda, tá certo? E é isso. Saudações virtuais então a todos, tá bom? Um abraço, valeu.